Perfeito. Então, eu vou te apresentar ya. Buenas tardes a todos los asistentes al seminario de ciencia número 78. En el día de hoy nos acompaña la estudiante de maestría Evelyn Leán Carvalho de la Pontificia Universidad Católica de Río. Ella es licenciada en química del Instituto Federal de Río de Janeiro. Actualmente está finalizando su maestría en el área de química analítica en la Pontificia Universidad Católica de Río, UCI Río, en el laboratorio de espectroanalítica, electroanalítica y análisis elemental aplicado. Su investigación se enfoca en el uso de nanomateriales para el monitoramiento de la calidad alimentaria. Entonces, sin más, Evelyn, dou a palavra para você. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Então, Tá boa tudo tarde, certo. pessoal. Hoje eu vou apresentar o trabalho que eu venho desenvolvendo no meu mestrado e alguns trabalhos que são desenvolvidos no meu laboratório aqui na PUC-Rio. A minha apresentação consiste no uso de nanomateriais para a determinação de aminas biogênicas em alimentos. Então, vamos começar do começo, assim dizer. O que são os nanomateriais? Eles são materiais que estão na escala entre 1 e 100 nanômetros. Eles podem ser definidos como substância que possui propriedades que são diferentes tanto na sua fórmula molecular quanto no estado sólido. Propriedades muito de interesse na área da pesquisa. As nanopartículas elas podem ser as semicondutoras, que são os quantum dots. Um dos materiais trabalhados assim são os grafeno quantum dot, que é o que trabalhamos aqui na PUC-Rio. Mas também podem ser partículas metálicas, como de ouro e de prata. Na ilustração que eu trouxe, eu achei interessante que, se vocês olharem no lado esquerdo, tem os nanomateriais, pode ser o fluoreno, nanotubos de carbono, as nanopartículas de prata. E no lado direito, na parte dos milímetros, a gente tem um fio de cabelo. Então, essas nanopartículas são muito pequenas, mas muito pequenas. Esses nanomateriais, eles podem ter vários tipos de dimensões. Os que não têm dimensão zero são chamados de nanopartículas. Os com uma dimensão são os nanotubos, hastes e fios. 2 dimensões são os filmes, redes, estruturas planas, e os 3Ds, que são os materiais nanoestruturados. Como eu já falei aqui no nosso laboratório, a gente costuma trabalhar com os pontos quânticos de grafeno, porque eles possuem propriedades ópticas, elétricas e eletroquímicas únicas, que elas são originadas do efeito de confinamento quântico. E eles também possuem baixa citotoxicidade, eles são de fácil funcionalização e ele é bem popular no campo biomédico. Na ilustração que eu trouxe são os diversos tipos de produção desses grafenos quantum dots. Você pode ter a partir do grafite, a partir do ácido cítrico, que é uma rota de síntese que a gente costuma trabalhar aqui, mas também pode ser a partir de fibras de carbono. E esses grafenos quantum dots, eles têm 2 tipos de rota para você fazer a produção, que é a top-down, que é a partir de materiais sólidos de carbono. Isso é um método físico, você consegue ter uma produção em larga escala, você tem a purificação química não é requerida, mas você tem defeitos na estrutura, você tem problemas de funcionalização, é uma técnica mais cara. E você tem a outra, que é a bottom-up, que você pode fazer a partir de moléculas menores. Você faz por um acúmulo de material. São métodos químicos e a produção é um método químico e físico. Você vai ter produção
em baixa escala, esse é um dos problemas. Mas você vai ter partículas menores, você vai ter uma agregação controlada, e você pode partir de materiais simples, como de fácil acesso, como ácido cítrico. Já vi trabalhos a partir de bagaço de alimentos. Aqui tem outra coisa interessante, é que esses grafeno quantum dots, eles podem ser funcionalizados. Você pode acrescentar alguns grupos funcionais neles. Você pode acrescentar nitrocompostos, que é o que costumamos trabalhar aqui nos laboratórios, como ureia, tiureia, glutationa. Você pode acrescentar também aminas, amidas, alcaloides, ésteres, éteres, álcools. E esses grafenos quantum dots, eles podem ser utilizados para bactericidas, filmes de proteção contra o UV, sondas fluorescentes, que é o que eu vou falar mais para frente. As nanopartículas são muito utilizadas em cosméticos. Tem estudos de nanomateriais usados para dispositivos optoeletrônicos, catálise de reação, materiais semicondutores, isotolimpante. São muitas possibilidades para nanomateriais. A sonda fluorescente é o que a gente anda desenvolvendo no laboratório, tem alguns trabalhos, em que consiste uma sonda fluorescente. Elas são moléculas que absorvem a luz em um comprimento de onda específico e vão emitir a luz em um outro comprimento de onda diferente. Normalmente é o mais longo. Isso acontece quando um fóton de luz de excitação ele é absorvido por um elétron e eleva o nível de energia desse elétron para um estado excitado. Durante um período curto de tempo, essa energia vai ser dissipada em colisões moleculares ou transferida para a molécula próxima, e a energia restante ela vai ser emitida como um fóton para trazer o elétron de volta ao seu estado fundamental. A imagem que eu trouxe aqui, ela ilustra bem como ocorre esse processo. A luz de excitação sendo absorvida, o elétron indo para o estado excitado, depois ele volta para o seu estado fundamental, emitindo luz em forma de fóton, e esse processo é cíclico até que acabe até a extinção do nanomaterial. Essa é outra imagem que mostra como que é um espectro de emissão e de excitação, e eles são característicos desses materiais. Os nanomateriais, eles vão, dependendo do tamanho deles, eles vão emitir em um determinado comprimento de onda, e a cor do espectro visível vai ser diferente. Para partículas menores, a emissão vai estar na faixa do visível do azul, e para partículas maiores, a emissão vai estar no comprimento do vermelho. E o que são as aminas biogênicas? São compostos orgânicos nitrogenados, eles são básicos, são de baixo peso molecular, e eles são formados principalmente pela descarboxilização de aminoácidos, através de uma enzima precursora. Essas aminas, elas participam de diversas funções metabólicas e fisiológicas, elas estão presentes em plantas, em animais, nos seres humanos, em micro-organismos. Todos os seres vivos apresentam essas diversas aminas biogênicas. Nos alimentos, elas são pré-formadas, mas elas podem surgir também como resultado da decomposição, né, em micro-organismos, e também pelo processo de fermentação e a maturação desses micro-organismos. Falando uma modo de classificação, a gente pode usar o da estrutura química, que elas podem ser as alifáticas, como a putrescina, a cadaverina, espermidina, espermina. Tem as aromáticas, tem os heterocíclicos, como a estamina, triptamina. Essa ilustração aqui mostra mais ou menos como que funciona
a rota de síntese dessas aminas no corpo. A gente tem os aminoácidos, as enzimas precursoras, que vão sofrer descarboxilização e vai formar essas aminas. Elas são muitas, inclusive algumas originam outras, como a putrescina. A gente pode trabalhar nela para ela virar espermidina. E a espermidina pode virar espermina. Agora eu vou falar do meu trabalho de mestrado. Eu tenho feito um trabalho usando as sondas fluorescentes para quantificar essas aminas. As aminas que eu trabalho são a putrescina, que é um 4-diaminobutano. Ela é gerada a partir da descarboxilase da ornitina. A daverina, que é um 5-diaminopentano, gerada a partir da descarboxilização da lisina. E a histamina, que é gerada pela descarboxilização da histidina. Essas aminas, como eu já falei anteriormente, elas estão presentes no corpo humano, nos animais, plantas, micro-organismos. Estão presentes na nossa alimentação. Todos os alimentos que a gente consome, eles vão ter uma quantidade dessas aminas. E por isso que elas são a principais via de intoxicação de causar doenças. A putrescina e a cadaverina, elas estão muito relacionadas ao processo de decomposição de alimentos e elas que causam aquele cheiro característico de putrefação, um cheiro ruim. Nós temos no nariz um sensor químico para essas aminas que causa repulsa quando a gente sente o cheiro de algum alimento estragado, algo que está já em um longo processo de decomposição, a gente consegue perceber. A histamina também tem alguma relação com a decomposição, né? Mas se você tiver uma alta taxa de histamina, o alimento não necessariamente vai estar com aquele cheiro de decomposição. Não é algo assim muito característico. Você pode olhar um alimento que está muito rico em histamina, mas não conseguir identificar pelos sentidos, pelo cheiro, pelo paladar, enfim, que ele está já em um processo de decomposição, está com muita histamina. Tanto que a histamina é um problema para alguns peixes, principalmente atum, cavala. Ela é relacionada à doença do peixe. No meu trabalho, a gente desenvolve a sonda pelo uso do ácido cítrico e como modificador químico eu uso a tiureia. Esses dois vão ser trabalhados para formar um grafeno quantum dot funcionalizado com grupos N e grupo S, o grupo do nitrogênio 21. E como que é feito o preparo dessa dispersão? É pesado uma massa de tiureia e de ácido cítrico. Essa massa vai passar por um processo de fusão, que é em 240 graus Celsius. Eu trabalho com um processo para gerar grafeno quantum dot, que é o bottom-up. Depois de o material ser fundido, ele passa por uma hidroesfoliação sobre agitação constante durante 20 minutos. Essa dispersão original, ela vai passar por uma diluição e a partir daí vai ser feita uma leitura no espectro fotômetro. Eu tenho os espectros de emissão com essa dispersão do GQD, do grafeno quantum dot funcionalizado com tiureia, e com a adição de algumas concentrações de cadaverina, histamina e putrescina. O que podemos concluir desses espectros? À medida que eu aumento a concentração dessas aminas, eu aumento a intensidade
da emissão dessa sonda. Essas aminas, elas não são fluorescentes, mas a partir do momento que elas se ligam com esse grafeno quantum dots, aumenta a intensidade de emissão. Para todas. Geralmente, a maioria dos trabalhos que a gente lê, procura na literatura, eles vão falar de quench. Você adiciona seu analito e vai ocorrendo um desligamento da sonda. Mas aqui no meu trabalho é diferente. Eu aumento a concentração do meu analito, eu adiciono um analito que não é fluorescente, e a partir disso eu aumento a intensidade do sinal desta sonda. A faixa de trabalho, eu consigo trabalhar de 10 a 90 miligramas por litro. E o limite de detecção, eu consigo trabalhar em 5 miligramas por litro para todas as aminas. A amostra real que eu pretendo aplicar é em suco de maçã. Já fiz um levantamento na literatura, essas aminas estão presentes nesses sucos. Eu pretendo analisar tanto no material, tanto na amostra que vai vir de indústria, para os que se dizem 100% suco, os que não são 100% suco, e também para um suco preparado dentro do laboratório, feito ali na hora, e controlar o tempo de quanto tempo vai deixando o suco se decompor, se dá ali, se vai ter variação na taxa de amina. Agora eu trouxe aqui alguns artigos que foram feitos no nosso laboratório. Esses foram usados o grafeno quantum dot como sonda. Esse primeiro aqui, ele é um grafeno quantum dot já modificado dopado com nitrogênio, e ainda sofreu uma modificação com prata. Ele foi usado para identificar formaldeído no leite. E o outro é o efeito do grafeno quantum dots funcionalizado com glutationa. Ele foi usado para identificar histamina em peixe, inclusive certilgo adultolórico, que está presente aí na sala. Mas não é na indústria alimentar que a gente consegue trabalhar essas sondas, não. A gente pode trabalhar tanto para a área de saúde, temos uma aqui na área de saúde, temos para materiais biológicos, temos para biológicos e medicamentos na área de saúde, tanto é que temos aqui foi usado para identificar mercúrio em vapor. E para concluir, né? As sondas, elas se demonstram como materiais promissores, elas têm funcionado para identificar aminas biogênicas e outras moléculas de interesse na área de qualidade alimentar. Para o meu trabalho, a funcionalização do pontos quânticos de grafeno com ureia, ela apresentou boas respostas. Eu já tenho avançado a pesquisa, já fiz todo o processo de otimização, eu já estou na fase de aplicação de amostra real. Ela mostrou uma resposta muito interessante, como eu já falei, na literatura. A gente vê muitos trabalhos em que ocorre um desligamento da sonda e a aminas promove um aumento, não é algo comum de você achar. E agora falta só melhorar a parte da aplicação da amostra real para ver a questão da seletividade da resposta analítica. Algumas referências. E é isso. Gostaria de agradecer a Marlene, a minha orientadora, ao professor Ricardo, que é o meu orientador, a CNPq, a CAPES, a FAPERJ e o Departamento de Química. Perfeito, menina. Muito obrigado pela sua apresentação. Agradeço muito. Primeiro que você tivesse aceitado o convite.
Então, eu vou te falar, a falar algumas das perguntas que já estão formulando aqui no site. Bom, uma primeira pergunta es, primero, parabeniza a você por su presentación y pregunta, ¿cuál es la vantagem do método analítico que você está desenvolvendo? Bom, esse método, ele é barato e ele é seletivo. Eu trabalho a partir de ácido cítrico e tireia. Eu consigo identificar estas aminas. Eu posso colocar outras aminas e não identificar. Eu já fiz outros trabalhos com outros tipos de funcionalização do grafeno quantum dot e não tive resposta. E eu consigo trabalhar numa boa faixa de trabalho. Perfecto, menina. Les recuerdo a los compañeros que están conectados que pueden ir formulando las preguntas por el chat. Aquí tenemos Maizuma. ¿Cuál é a influência do pH na determinação dos analitos que você está avaliando? Ou seja, você avaliou o efeito do pH, então, o que você encontrou nessa avaliação? Eu fiz o estudo de pH. O melhor pH é na faixa do pH original da sonda, que é na faixa de 3. Uhum. A partir do momento que eu abaixo o pH, vou para 2, ou vou subindo o pH, eu testei até o pH 12, eu perco a sensibilidade da sonda. O aumento de pH, ele interfere na sonda, no próprio, mesmo sem adicionar analito, eu tenho um deslocamento de sinal e eu tenho um aumento de intensidade no sinal da sonda e eu vou perdendo a sensibilidade. Até o momento que eu não sequer detecto nenhuma dessas aminas. Entendi. Mas você já tem uma faixa de pH onde tem a melhor resposta da sonda? É o pH 3, é o pH original da sonda. pH original. E é o mesmo pH para os analitos, para todos os analitos que você avaliou? Sim, porque se eu fizer qualquer alteração no pH, eu afeto a sonda. Entendi. Evelyn, e essa avaliação do pH, você fez, ou seja, como você fez as mudanças de pH? Você utilizou algum tampão ou você utilizou uma solução de hidróxido de sódio, de HCl? Tudo isso. Você eu trabalhei fez... diversos tampões e eu trabalhei com tampão fosfato, citrato, eu trabalhei até com glicina HCl. Tudo. Eu trabalhei em diversos tampões. Às vezes no mesmo tampão eu trabalhei em 3 faixas de pH do mesmo tampão. E todos os tampões reagiam com a sonda. Então tem um problema muito grande com a questão dos interferentes. Metais vão ser interferentes na sonda. Eu também trabalhei com hidróxido de sódio e HCl. E por isso afeta a questão do sinal também. Perfeito. Menina, aqui temos mais uma pergunta da professora Ana Carolina Torregrosa. Primeiro, agradecer você pela sua apresentação e me fala qual é a maior dificuldade no uso de nanomateriais quando você está desenvolvendo metodologias analíticas. Eu acho que é você... Eu acho que a parte inicial. Eu acho que a questão do você ter um material disponível, você ter insumos para trabalhar, você encontrar um material que vai ser seletivo para o seu analito. Uhum. Eu uso essas sondas nestas aminas, não quer dizer que vai funcionar para todas. Eu posso fazer diversas funcionalizações no GQD e não identificar o meu analito.
Eu acho que a faixa inicial, o trabalho inicial é o mais difícil. E também tem a questão de ter insumo, de ter equipamento. Perfeito. Aqui temos mais uma pergunta do professor Fábio Fuentes. Ele fala que tem uma dúvida. Ele fala que si você tem conhecimento sobre o uso, bueno, primero que todo, si estos nanomateriales al momento de você utilizarlo para determinación, você puede reutilizar ellos. Y segundo, si você tem feito alguna lectura na literatura sobre el uso de esos nanomateriales en la remoción de contaminantes orgánicos. Não. Talvez existam trabalhos, não sei de contaminantes orgânicos, mas de contaminantes, talvez tenha algum trabalho em outro laboratório aqui da PUC. Os contaminantes orgânicos, eu não tenho esse conhecimento. Tá ótimo. A primeira pergunta estava enfocada na parte da reutilização. Se vocês têm avaliado a possibilidade de reutilizar esses nanomateriais, ou se seria possível reutilizar esses nanomateriais depois do processo de terminação. Eu não trabalho com isso, até porque vai chegar uma hora, pelo menos a minha sonda, ela tem alguns problemas de sensibilidade, de estabilidade. A partir de um certo tempo, eu perco a capacidade de identificar essas aminas. Tá ótimo. Perfeito. Bom, tem muitas felicitações aqui no chat para você pela sua apresentação. Menina, ¿por qué você utiliza esa funcionalización con Tiureya? ¿Ten algún factor que você saiba que gera a Tiureya na funcionalização do nanomaterial que possa ajudar de pronto no processo de detecção? Então, eu comecei com ela porque eu fiz várias sínteses e na hora de fazer o experimento eu vi o que deu certo. Uhum. Eu testei com o próprio ponto quântico de grafeno, não tive resposta nenhuma. Testei com glutationa, funcionalizado com glutationa, não tive resposta. Testei por ureia, não tive resposta. Aí cheguei na tiureia. Eu tive essa resposta de ligamento na sonda. O que pode ser ocasionada, o que a gente suspeita que vai ser alguns testes que vai ser feito um pouquinho mais para frente, talvez seja a questão do grupo S, talvez seja a questão do enxofre ali, os pares não ligantes dele, tá se combinando com o grupo amino dessas aminas. Eu consigo ter alguma identificação, porque a ureia, ela é muito parecida com a tiureia, ela só não tem um enxofre. E com a ureia não tem resposta. Isso. Então, ou seja, você acha, de pronto por o grupo TIO que tem ali. Isso. É o grupo TIO que deve estar se combinando com os nitrogênios dessas aminas e... Perfeitamente. Bom, menina, já não temos mais perguntas aqui no chat. Agradecemos daqui do Departamento de Ciências Naturais e Exatas da Universidade da Costa que você tenha aceitado o convite. Aguardamos que você finalice o trabalho da melhor maneira. De pronto, em outra oportunidade, já o trabalho finalizado, também nos gostaria que de pronto, o outro ano, quando você feche, a gente possa novamente contar com você. Tudo bem. Agradecemos también a personas que asistieron al seminario y aguardamos y agradecemos y esperamos en el próximo seminario de ciencia. Un abrazo para todos. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Chao, chao.